Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos mais um capítulo do livro de Romanos. Hoje nós vamos estudar Romanos capítulo 10. É tremendo esse capítulo. Aliás, o livro todo de Romanos vocês têm observado que realmente é uma preciosidade em relação também ao assunto da justiça de Cristo. Capítulo 10 de Romanos, nós vamos ver algo muito interessante. Aqui fala assim, Romanos 10, de 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, nós temos visto, que o desejo de Deus para Israel é salvar Israel. E fala assim, porque eles dão o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, Israel tinha zelo, mas não tinha entendimento. Por quê? Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, então Israel não conhecia a justiça de Deus, porque eles pregavam uma salvação pelas obras. Então era a justiça das obras, as obras próprias. E aqui falando, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Isso é um alerta para nós. Então, o Israel espiritual deve se apegar à justiça que vem de Deus. E Deus fala, lá em Isaías 54, 17, essa é a herança do Senhor e a sua justiça que procede de quem? De Deus. Olha o que ele fala, que de mim procede, diz o Senhor. Então é de cima para baixo, é de Deus para nós. E não aquilo que a gente pode fazer para Deus, é aquilo que Ele faz por nós e em nós. Então isso é muito claro. Nós vamos fazer agora um paralelo entre fé e obras, para que vocês entendam que a fé não anula as obras, mas que tipo de obra? A gente precisa entender esses detalhes em relação às obras. Então, Israel literal buscou a justiça da lei, porém não a alcançou, porque não a seguiu pela fé. Só tem validade a justiça que é pela fé, mas pelas obras da lei. Por isso, os gentios lhe tomaram a dianteira, passaram à frente ao seguir a justiça de modo acertado, isto é, a justiça que vem pela fé. Então, na época de Paulo, muitos gentios alcançaram a justiça, porque estavam seguindo pela fé. Então, a gente pode ver, por exemplo, o centurião, então vários exemplos de gentios que aceitaram a justiça de Cristo porque foi através da fé e não através das obras. Então, o que tornou mais grave o caso de Israel foi que a ignorância sobre a justiça de Deus se associou à alta profissão do serviço do Senhor. Isso é sério, porque eles ficavam cheios de si e falando, eu sou a igreja verdadeira, eu tenho posse dos oráculos sagrados, os judeus falavam assim, não diferente de nós, a gente fala da mesma forma. Então, fazendo alta profissão do serviço a Deus e, com isso, se enchendo de justiça própria e não se apropriando, na verdade, da justiça de Cristo. Porque, na verdade, queridos, a justiça de Deus é a vida de Deus, é o caráter de Deus. É esse que nós temos que nos apropriar. E os judeus sabiam muito bem que as palavras escritas em tábuas de pedra ou no livro não podiam fazer nada. E como que ignorassem a justiça que aquelas palavras descreviam, procuravam estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, conheciam qual era a justiça de Deus, mas nunca a haviam praticado. Não foi privado do povo conhecer a justiça de Cristo. Foi dado. A justiça de Deus sempre foi revelada. Só que eles preferiram se apropriar da justiça própria, das obras próprias, achando que eles eram merecedores de receber a justiça de Deus, porque eles faziam as boas obras. Achavam que dar esmolas era correto. Claro que é correto, a gente sabe que é. Mas não para alcançar a benevolência de Deus, porque dá boas obras, faz boas obras, porque dá esmolas, ou porque devolve o dízimo, ou porque come correto, ou porque se veste correto. Isso é uma consequência daquele que é justificado pela fé. Por quê? A gente vai ver isso.
quem é justificado pela fé e não pelas obras, Deus vai atuar diretamente em nós, Cristo habitando em nós, né? Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando Cristo habita em nós, as obras de Deus em nós serão uma consequência. Então, a justiça de Cristo não anula as obras. Veja se vocês conseguem compreender. A justiça não anula as obras. A justiça leva a fazer as obras. Mas quem é que faz? É Cristo fazendo em nós. É Ele atuando em nós, e eu obedecer vai ser uma consequência natural. E não obedecer para ser justificado, mas porque eu sou justificado, eu obedeço. Vocês compreenderam? Então, isso é de cima para baixo, é Deus que faz, porque Ele é quem opera em nós, tanto o querer, Ele que coloca o desejo de fazer a sua vontade, Ele que coloca em nós o desejo de entregar o nosso coração a Ele. Então, Ele que faz essas obras em nós, Ele opera o querer e o realizar, o efetuar. É Ele quem faz. E nós temos o quê? Que nos submeter a Deus, submeter a nossa vontade a Ele. Vamos ver aqui o próximo slide. Então, se cumpriu o que está em Mateus 21, 31 e 43. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Frutos de quê? Frutos da fé. E quais são os frutos da fé? Os frutos do Espírito, né? O amor, a bondade, a benignidade, a paz, a alegria. Então, mansidão, temperança, né? Domínio próprio. Exatamente isso. Então, isso é muito sério. O reino seria tirado. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque se nós estivermos voltados apenas para a guarda cega da lei e querendo fazer a vontade de Deus por força própria, não porque nós entregamos nosso coração a Ele, como se fosse assim, hoje eu não pequei, hoje eu guardei os mandamentos de Deus. Acha que está em alta afinidade com Deus porque está guardando a lei. Então, eu já vi pessoas falando assim, eu estou há 2 meses sem pecar. Gente, isso é muito grave. Só de falar isso, ela já pecou, né? E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos apropriamos da justiça de Cristo, mais nós reconhecemos a nossa indignidade, a nossa pequenez, como somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. O nosso coração não tem bondade alguma. Nós somos desesperadamente perversos. É isso que a palavra fala. Então, na verdade, nós temos que reconhecer quão dependentes nós somos de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo, para viver, para comer, para respirar, para pensar, para estudar a palavra, tudo. Por isso que Paulo fala, em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Tudo vem dele. Então, aqui nós podemos cair no mesmo perigo do Israel literal. Perder o reino de Deus por acreditar na justiça própria e não na justiça que vem pela fé. Porque nós só vamos dar frutos, que Deus vai fazer nós darmos esses frutos, através da fé. Mas a gente precisa, então, entender um pouquinho de Romanos 9. Vamos ler um texto de Romanos 9, 30 a 32, para entender esse início de Romanos 10. Vamos lá. Fala assim, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Interessante, os gentios não buscavam a justiça, mas eles compreenderam a justiça, alguns da época, né? Compreenderam a justiça, porque era a justiça que é pela fé. Vocês lembram de outro exemplo de pessoas da época de Cristo ou dos apóstolos que alcançaram pela fé a justiça de Cristo? Além do centurião, aquele centurião que teve o servo curado? Quem mais? Lembram? De um homem que Pedro foi visitar porque Deus avisou a ele, deu até a visão do lençol? Cornélio, isso mesmo. Então, Cornélio, a família dele, eles aceitaram a justiça de Cristo, que foi pela fé, e era um gentio. Interessante, né? Então, aqui falando
que eles não buscavam a justiça, mas eles alcançaram a justiça que é pela fé. Mas olha só o contraste que Paulo fala no capítulo 9. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça, porque não tinha como chegar à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, vejam bem. Então, como eles não buscavam pela fé, e sim pelas obras da lei, eles esbarraram numa coisa muito grave. Por quê? A lei exige uma obediência perfeita. A lei exige uma justiça perfeita. Nós temos para dar? Desde o momento que nascemos até a nossa morte? Não temos. Então, qual é a justiça que a lei aceita, que ela requer? A justiça perfeita de Cristo. Por isso que tem que ser a justiça de Cristo e não a nossa. Porque nossa justiça é como o quê? Como trapo de imundície, né? Não é isso que fala o livro de Isaías? Então, agora nós vamos ver esse paralelo entre fé e obras. E vocês vão ver que uma não anula a outra, uma anda dependente da outra. Vocês viram no nosso estudo passado que nós falamos que nós seremos julgados pelas obras, pelo nosso proceder, pelo aquilo que a gente fez, quer seja bom, quer seja mal. E como que funciona isso? Como que vamos ser julgados pelas obras se somos salvos pela fé? Então, a gente precisa compreender esse binômio fé e obras. Lembrando que os judeus literais buscavam a justiça da lei, não pela fé, executando suas próprias obras. E vocês acham que é diferente hoje, conosco, o Israel espiritual? O que vocês acham? Vocês não veem pessoas se esforçando para parar de comer certas coisas, se esforçando para morar no campo porque é a vontade de Deus? Claro, não estou anulando o fato que temos que realmente morar no campo, que temos que realmente comer correto. Mas acham que ao fazer isso estão agradando a Deus. Ah, agora Deus está feliz comigo porque eu parei de comer carne. Queridos, nós precisamos muito compreender que essas coisas são consequências de um andar com Deus. Lembram do que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. E não seja perfeito para andar na minha presença. Deus não pede de nós a perfeição antes de andar na presença dele. É por andar na presença dele que virá a perfeição. Então vai se cumprir Mateus 5,48, sede perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então, assim, todas as promessas de Deus são promessas habilitadoras. Ele nos capacita, ele nos habilita a vivenciar isso. Então, são promessas reais, né? Vamos avançar. E hoje, a pergunta que eu fiz, né? É diferente com os judeus espirituais? Obrigada. De forma alguma. Com os judeus espirituais, a coisa está mais grave ainda. Porque quanto mais tempo passa, mais luz a gente absorve. E nós temos toda a luz. Toda a luz. Nós temos Bíblia, temos Espírito de Profecia, temos os livros dos pioneiros que a irmã White recomenda. Então, nós vemos que a luz está realmente plena. Então, nós não podemos negligenciar a luz que nos foi dada. Vamos ver, então, um texto de Gálatas 2, 16, 20 a 21. Esses textos de Gálatas são tremendos. Prestem atenção. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, isso é claro demais. Não é pelas obras, é pela fé. Isso, pela fé. Então, Paulo se permitiu que Cristo agisse nele, habitasse nele, vivesse nele. Então, ele entregou a vida dele, a mente, o pensamento, as vontades, os desejos, as tendências, tudo ele entregou a Cristo, a ponto dele falar, já estou crucificado com Cristo. Quem de Paulo que foi crucificado com Cristo? O eu, exatamente. E vivo, não mais eu. Quem que vive agora? Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, ainda nessa carne pecaminosa, mas é Cristo habitando nessa carne. Vejam que não é carne santa, tá? Não é uma carne não pecaminosa, é nessa carne, mas Cristo vive em mim. Eu vivo como? Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que clareza de pensamento! Gente, eu não sei se vocês perceberam, eu cheguei a falar isso com vocês, mas vou repetir de novo. A Bíblia é nova. Depois que a gente entende essa mensagem da justiça de Cristo, parece que os versículos, eles saltam, eles são novos. Quantas vezes vocês já leram esses textos em ano bíblico? Mais de 50 vezes. E com certeza a gente não pegou o cerne, né? O âmago do que Paulo quis dizer. E está aqui. Detalhe perfeito. O eu morre e Cristo vive e você é nova criatura. É tremendo demais. Por isso que nós temos que estudar realmente os livros da Bíblia, mas especialmente os livros de Paulo. Agora, vejam o que a irmã White fala. Vejam bem o que ela fala. O seguinte, sobre esse tema. Ninguém pode ser justificado por quaisquer obras próprias. Só pode ser liberto da culpa do pecado, da condenação da lei, da pena da transgressão, pela virtude do sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. A fé é a única condição de obter justificação. E a fé abrange não só a crença, mas também a confiança. Tremendo, né? Aqui é PC, é o livro Para Conhecê-lo, né? Então, gente, é tremendo demais. A única condição de obter a justificação é através da fé. Ninguém é justificado das obras próprias, né? Por obras próprias. E ele só pode ser liberto da condenação. Por quê? A lei sem Cristo, ela salva ou condena? Condena. Mas nós seremos salvos sem obediência da lei? Vocês estão entendendo como que está ocorrendo paralelo entre esses dois? Eu sou salvo pela fé, pela graça de Cristo. Mas como que o salvo vive? Em obediência, né? Em obediência. Mas as pessoas estão querendo obedecer para ser salvo. A lei condena. Ainda mais que ele é transgredida. Quando ela é transgredida, ela condena. Amém. Então, vejam bem, não podemos fazer nada, absolutamente nada, para nos recomendar ao favor divino. Cumpre-nos não confiar de modo algum em nós, nem em nossas boas obras, mas quando, como criaturas errantes, pecaminosas, vamos ter com Cristo, podemos encontrar descanso em seu amor. Que promessa maravilhosa! Deus seja louvado! Testemunhos Seletos, volume 2, 94. Queridos, olha que promessa linda. Por isso que os mandamentos de Deus não são ordens, são promessas. Sabe o que significa? Quando você está ligado em Cristo, que é a videira verdadeira, quando você está em Cristo e Cristo habitando em você, você não terá outros deuses diante dele. Você não vai se dobrar diante de imagem de escultura. Você não vai tomar o nome dele em vão. Você vai guardar o dia de sábado. Vocês entenderam? Quando você está em Cristo, a promessa é: você não vai pecar. Amém? Amém. Deus seja louvado. E assim com a outra parte dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe e todos os demais mandamentos. São promessas. Promessas que Deus faz a nós. Agora, outro texto. Esse aqui, no Poder do Espírito de Prescott, ele fala assim: agora, vamos considerar o outro conceito. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Assim como se dá com a fé, o mesmo ocorre com os mandamentos. Em outras palavras, antes de podermos guardá-los, precisamos recebê-los. E como recebemos os mandamentos? Da mesma maneira que recebemos a fé. Deus precisa dá-los a nós. Então, o mandamento é dado para nós, é presente para nós. Vamos pensar, imagina se o mundo todo guardasse os mandamentos. Não teria um idólatra, não teria um assassino, não teria nenhum adúltero. Vocês estão compreendendo que o mundo já seria perfeito?
Se todos guardássemos os mandamentos do Senhor, então é Ele que nos dá os mandamentos. Por isso que a gente vê que Paulo fala, o mandamento é santo, justo e bom. Quando? Quando eu me aproprio da justiça de Cristo e Ele agindo em mim, Ele me faz obedecer. Aí o mandamento é santo, justo e bom. Mas quando a lei ela é buscada somente para guardar sem Cristo, a lei sem Cristo opera morte. É isso que a palavra fala, porque ela vai te condenar, porque você vai transgredir, você vai acabar caindo. Sem Cristo, ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Tremendo isso, né? Agora, a review de 29 de janeiro de 1895, olha o que o irmão White diz, tremendo esse texto também. A única esperança do pecador é descansar inteiramente em Jesus Cristo. Nossa aceitação para com Deus reside apenas em seu amado Filho, e as boas obras são apenas o resultado da atuação do seu amor perdoador do pecado. Então, como que praticamos boas obras? Através dele agindo em nós, é o seu amor. Então, por exemplo, nós não somos bons, mas ele confere a nós os atributos do seu caráter. Ele confere a nós a sua bondade. Se alguém está praticando um ato de bondade, é dela mesma? Não. Neuzinha, se você parar ali na rua agora e ajudar uma pessoa que está caída no chão, foi ferida, foi assaltada, como o samaritano, né? Foi assaltado, foi ferido, você ajudar, esse ato de você ser movida a socorrer essa pessoa, isso não é de você, né? Isso não provém de você, essa bondade vem de quem? De Deus. Até os ímpios que não conhecem a Deus, se eles praticam alguma obra de bondade ou de benignidade, é Deus que confere a ele, porque só Deus é bom e ele confere os atributos do seu caráter. Então, as boas obras, não nos dão méritos e não nos é conferido por nossas boas obras nada porque possamos reivindicar uma parte da nossa salvação. A salvação é o dom gratuito de Deus ao crente, a ele dada unicamente por amor de Cristo. A pessoa perturbada pode encontrar paz pela fé em Cristo. Não pode apresentar suas boas obras como alegação para a salvação de sua alma. Então, nada do que a gente faz vai contribuir para a nossa salvação. O que vai contribuir para a nossa salvação? É a entrega da vontade, é a nossa parte, o nosso esforço, é para manter a comunhão. Hoje e daqui a 15 dias? Não, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. O nascer de novo é diário, a entrega do eu é diário, porque ele tenta sempre o eu se levantar, tenta sempre ressuscitar. Gálatas 3, de 1 a 3 fala, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha, quando a gente lê isso, a gente vê Paulo falando, ó insensatos cristãos da verdade presente, que se acham donos da verdade, que separam, eu sou da verdade presente, o outro não. Olha só a presunção que nós temos de separar a nós mesmos como privilegiados e em detrimento dos outros irmãos. Nós somos chamados de insensatos, porque achamos que fazemos o melhor para Deus, nós estamos ganhando mérito com Ele, e que os irmãos da igreja ou de outra denominação estão embaixo, como uma classe inferior. Queridos, vamos parar com isso, de achar que somos superiores aos outros, porque isso nós vamos acabar fazendo as obras da carne e não do Espírito. Lembra que Deus não faz acepção de pessoas em nada, né? Vamos ver Tito 3, de 5 a 7, que está reforçado no livro Fé e Obras 90. Assim é que a fé é imputada como justiça. E a alma perdoada avança, olha como é, de graça em graça, de uma luz para uma luz maior. Pode dizer alegremente, não por obras de justiça praticadas por nós, Tito fala, né? Mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, é muito claro, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua misericórdia que Ele nos salvou, pela sua justiça. Fé e Obras continua na página 91. Muitos estão a perder o caminho certo, por pensarem que tem que alçar-se ao céu, que tem de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços desajudados. Isso jamais, vejam bem, preste atenção, jamais conseguirão realizar. Se por qualquer esforço nosso pudéssemos subir um único degrau na escada, as palavras de Cristo não seriam verdadeiras. Mas quando aceitamos a Cristo, as boas obras acontecem, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho e que estamos palmilhando a vereda certa que conduz ao céu. Olha que interessante. Vamos imaginar que nós alcançamos um grau de perfeição à estatura de Cristo, ainda nessa vida, e que paramos verdadeiramente de pecar porque fomos selados. Fomos selados agora como vivos e não praticamos mais o pecado. Aí a pergunta que a gente pode pensar assim na nossa mente, mas como que fica a confissão de pecados? Porque você não peca mais, você está selado. E como que você vai agora se apresentar na oração diante de Deus sem pecado e você não tem mais pecado a confessar? Interessante, né? Aí sabe que fala a palavra do Senhor que sempre, mesmo perfeitamente selados, nós vamos reconhecer a nossa indignidade, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa miserabilidade. Então, quando você orar, você vai falar, Senhor, miserável homem que sou terrível. Então, nunca você vai achar parei de pecar. Nunca, vocês entendem? Porque a gente sempre vai reconhecer a nossa indignidade diante do Senhor. Então, Fé e Obras 97 fala assim, nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. A alma que vê a Jesus pela fé rejeita sua própria justiça, encara a si mesma como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas debilidade, viu? Exatamente isso que eu falei. Nós vamos considerar sempre nós como débeis, como insuficientes, seu mais custoso sacrifício como escasso e se prostra com humildade aos pés da cruz. Que coisa tremenda, vocês estão vendo? É muito forte isso, irmãos. Nós vamos continuar achando que somos débeis, incompletos, insuficientes e com um sacrifício escasso. Mas uma voz do alto lhe fala dos oráculos da palavra de Deus. Com estupefação, ela ouve a mensagem. Nele, em Cristo, estais aperfeiçoados. Amém. Amém. Agora tudo está em paz nessa alma. Não precisa mais esforçar-se para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. Queridos, vocês estão percebendo a clareza dessa mensagem? Essa mensagem é libertadora. Porque o que ensinaram para a gente era uma utopia. Você tem que parar de pecar, você tem que alcançar a vitória sobre o pecado. Você precisa parar de pecar. Utopia? Você vai parar de pecar, sim ou não? Sim. Mas quando? Quando Cristo habitar em você e as obras de Deus forem realizadas em você. Isso é que é a clareza dessa mensagem. Por isso que essa mensagem é libertadora. Então você tem que fazer a entrega. Parábolas de Jesus 80 fala assim, nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir em que Cristo execute a obra.
Quem é que vai executar a obra? É Cristo. Então, somente nós temos que consentir. Como deve ser a nossa oração diária? Senhor, eu renuncio o meu desejo de ficar impaciente, eu renuncio a minha vontade de falar mal do meu irmão, eu renuncio o ódio, eu renuncio tudo que não provém de ti, porque eu quero consentir que o Senhor habite em mim, eu estou dando consentimento para o Senhor entrar na minha vida, no meu coração, na minha mente. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. Pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Agora vamos ler um texto muito importante de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 343. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. É este um engano fatal. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno. Olha que sério! Porque confiam em suas próprias obras. Quem confia nas suas obras meritórias, quem confia que está fazendo o melhor para Deus, está fazendo a obra do maligno. Deus sempre exigiu boas obras. A lei as exige. Mas como o homem se colocou no pecado, onde suas boas obras não tinham valor, unicamente a justiça de Cristo pode prevalecer. Então, quais são as obras que são reais? As boas obras de Cristo. Exatamente. Cristo pode salvar perfeitamente, porque sempre vive para fazer intercessão por nós. Tudo que o homem pode fazer no sentido de sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Pecado algum pode ser cometido pelo homem, para o qual não se tenha dado satisfação no Calvário. Assim, a cruz, em fervorosos apelos, constantemente oferece ao pecador uma expiação cabal, completa. Deus seja louvado, queridos, porque essa mensagem chegou até nós. O interessante é que essa mensagem sempre foi pregada. A irmã White falou que já pregava há mais de 40 anos e veio à tona com os jovens pastores em Minneapolis, em 1888, continuou nas conferências gerais de 1893, 95, 97, e vocês observam que isso ficou agora, fez um hiato. Nós vivemos numa mornidão laodiceana, achando que nós estamos bem, né? Rico sou e de nada tenho falta, quando a testemunha fiel e verdadeira fala: sois miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus. Tremendo isso. Nós precisamos reconhecer a nossa indignidade. E Gálatas 3:11 fala assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tem versões da Bíblia que fala assim: aquele que pela fé é justo, viverá. Interessante isso. É justo porque foi justificado por Deus. E aquele que pela fé é justo, viverá. Amém. Tremendo, né? Muitos têm a ideia, Caminho a Cristo 69, olha esse texto, que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Não é isso que a gente tem feito a vida toda, desde que a gente conheceu essa verdade? A gente fala assim: Jesus perdoou os meus pecados, mas agora é meu esforço, é a minha parte parar de fazer isso ou aquilo, comer isso ou aquilo, vestir isso ou aquilo. Não é isso que a gente fala? É a minha parte parar de pensar mal do meu irmão. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Diz Jesus: sem mim nada podereis fazer. João 15:5. Tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele. Hoje e daqui a um mês? Não. Olha o que fala a palavra. Todo o dia, toda a hora. E tem textos dela que ela fala todo minuto. Permanecendo nele que devemos crescer na graça.
É aquilo. Você está andando com Cristo e você está falando com Ele. Você está fazendo uma caminhada. Você está trabalhando, pegando o martelo. Você está lembrando que Jesus foi carpinteiro e ali ele cantava hinos, ali ele ministrava a oração pelas pessoas. Você tem que pensar, tudo que você fizer, você pode associar a Cristo, pedir opinião para Ele, conversar com Ele. Ele é o seu melhor amigo. Ele é, além do seu Deus Salvador, Ele é o Senhor da sua vida. Então, Ele manda na sua vida. Se Ele manda na sua vida, você tem que estar em ligação total com Ele. Você e eu, nós devemos. Amém. Tito 4, de 4 a 7, fala assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vocês estão vendo que não só Paulo fala da justiça pela fé, né? Tito fala também. Então a gente vê outros apóstolos, outros livros da Bíblia também com nova roupagem. Não é uma nova luz. É uma luz que já existia com uma nova roupagem, com um novo entendimento. E isso com outros moldes, né? Então, as pessoas agora estão buscando nova luz. Muito cuidado com isso. Não é uma luz nova que surgiu, é a antiga, que estava oculta e que agora foi revelada para nós. Amém. Parábola de Jesus 80. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Se você, Davi, chegar e falar assim: Senhor, hoje eu vou pegar o meu eu e trucidar ele, vou enterrar ele, ele não vai mais ressuscitar. Então, eu vou esvaziar do meu eu, quero que o Senhor me encha. Eu vou esvaziar do meu eu. Você vai conseguir? Nunca. Vai passar 10 minutos, já está o seu eu de novo agindo, irado, querendo fazer isso, aquilo. Então Senhor, esvazia-me do meu eu. Tira a minha vontade. Eu quero fazer somente a sua. Somente podemos consentir em que Cristo execute essa obra. Então, a linguagem da alma será: Senhor, toma o meu coração, pois não o posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco, tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me, eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Parábola de Jesus 80. Que tremendo, né? Muito forte. Ainda nesse mesmo livro fala assim: todas as nossas boas obras dependem de um poder que não está em nós. Portanto, deve haver um contínuo almejar do coração após Deus, uma contínua e fervorosa e contrita confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele. Só podemos caminhar com segurança por uma constante negação do próprio eu e confiança em Cristo. Então é um paralelo. Você nega o eu, entrega seu eu a Ele, entrega seus pecados para Cristo, entrega a sua vontade, a sua mente, as suas inclinações, as suas tendências, entrega tudo para Ele, confessa os seus pecados e confia nele que Ele vai operar isso. Porque é a palavra que opera. Se a palavra já prometeu que faz, o que nós temos que fazer? Crer, acreditar. Vocês lembram que quando o homem leproso foi curado por Cristo, vocês lembram dessa história? E ele falou: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo? Naquela ocasião, aquele leproso, ele tinha dúvida se Jesus queria curá-lo. Mas ele sabia que Jesus podia curá-lo. O que ele disse? Se quiseres, podes me tornar limpo. Hoje, a gente não duvida que Jesus quer, a gente sabe o que Jesus quer, mas a gente duvida se Jesus pode. Interessante, né? E a lepra representava a lepra do pecado. E o que Jesus falou imediatamente para aquele homem? Quero ser limpo. A mesma coisa, você não precisa perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor quer me livrar da lepra do pecado?
E o que Jesus fala? Sim, seja limpo. E é interessante, não sei se vocês já leram no livro Ciência do Bom Viver, a irmã White fala algo muito interessante. Ela diz que muitas doenças crônicas da época, como uma paralisia, uma cegueira, às vezes ele demorava a curar, ou ele mandava praticar alguma coisa para curar, como se banhar num rio, ou fazer um emplastro, né, de lodo. Às vezes ele não curava imediatamente. A única doença que tinha cura imediata era qual? Era a lepra. Por quê? Porque ele quer curar o nosso coração perverso agora. Ele quer curar a nossa enfermidade espiritual agora. E por isso ele nos cura hoje. Queridos, não é amanhã, é hoje que nós podemos nos apropriar da justiça de Cristo. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem. Mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda pessoa submissa e crente. Por meio da fé, foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé, é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. Desejado de todas as nações, 98. Vamos ver mais textos do desejado. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Por quê? Por que é uma obra sobrenatural? Porque não é você que faz. É Deus que faz, é de cima para baixo. Agora vejam esse texto tremendo de Mensagens Escolhidas, volume 1, 363, citando Efésios 2, de 8 a 10. A fé genuína, ou a fé verdadeira, apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o quê? Uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência. Vocês estão vendo, né? Lei e fé e obras andando juntas. A lei e a graça andando juntas. Não pode o homem salvar-se sem obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve o quê? Operar nele o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, quais são as obras que vão aparecer em nós e o mundo vai ver as obras em nós? Cristo em nós. Então, são as obras de Cristo em nós, ele operando o querer e o efetuar. Isso é lindo demais, porque aí essa obra vai ser o quê? Perfeita, porque não é você que faz, quem é que faz? Deus. E quando o Pai nos olha, ele vê a nós ou vê o Filho? Ele vê o Filho e ele fala, meu filho é justo, meu filho é obediente. Aí ele está olhando para você, mas ele está vendo quem? Cristo. Isso é demais, Cristo em nós. Assim como nós estávamos em Cristo quando ele esteve aqui na Terra. É muito tremendo, né? Então, se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo pelo que a se alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Fé e Obras 83. Vamos ver mais um texto de Fé e Obras. A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Vamos repetir? A fé pode apresentar a perfeita obediência de Cristo em lugar da transgressão e rebeldia do pecador. Quando o pecador crê que Cristo é seu Salvador pessoal, então, de acordo com as suas promessas infalíveis, Deus lhe perdoa o pecado e o justifica livremente. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça, e esta o pecador deve à lei, mas ele é incapaz de a apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Deus seja louvado por essa mensagem, queridos. Como Deus é maravilhoso, e eu fico assim, maravilhada, porque tantos anos na igreja, mais de 40 anos, eu só vim aprender isso há 2 anos atrás. De lá para cá que eu vim aprender
essa maravilha que trouxe libertação. Isso é muito tremendo. A Bíblia teve uma nova roupagem, o Espírito de Profecia, uma nova roupagem. Deus é muito bom e Ele quer nos alcançar. Vamos ver agora Tito 3, de 5 a 7, fé e obras 90. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo e o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita no lugar do fracasso do homem e Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente. Detalhe, não é qualquer pessoa que é justificada, porque se você não se arrepender do seu pecado, você vai continuar com o seu pecado. Vocês estão entendendo? O sinônimo de justificação é perdão, é reconciliação, né? É expiação, é justificar a alma arrependida e crente. E trata-a como se fosse justa. E Deus a ama tal como ama o seu filho. É assim que a fé é imputada como justiça. Isso é justiça pela fé. E a alma perdoada avança. Como? De graça em graça, de uma luz para a luz maior. E pode dizer alegremente, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. A gente já viu esse texto, né? De Tito. Então, gente, nós somos feitos herdeiros, justificados pela graça de Cristo. E agora a gente vai ver Romanos 10, 4. Esse texto é muito usado por nós nos nossos estudos bíblicos para falar a respeito da lei, da vigência da lei. Porque fala assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui falando, gente, é como também tem essa interpretação que a finalidade da lei é nos levar a Cristo, né? Apontar para Cristo. Porque se não fosse a lei, eu não saberia que eu estaria pecando. A lei é como um espelho. E então, me mostra a necessidade de um Salvador. E o cumprimento da lei é o amor. Portanto, a finalidade da lei é seu perfeito cumprimento. Então, aqui também pode ser nesse sentido. Cristo faz, operando em você, o perfeito cumprimento da lei, a finalidade pela qual a lei existe, que é ser cumprida, a obediência a Deus. Então, pode se interpretar como finalidade ou a palavra fim, entendermos a extensão final de algo. Qual é a extensão final da lei? A obediência e levar a Cristo. E você vai obedecer porque você tem Cristo. Você atinge o fim da lei somente quando alcança o limite máximo de seus reclamos. Então, o fim ou objetivo da lei é a justiça por ela requerida. A lei de Deus é a justiça de Deus. Isaías 51, 6 e 7. Entretanto, essa justiça é o quê? É a própria vida divina. Somente nele se encontra a perfeita justiça da lei. Desde que Cristo habite no coração do crente, somente nele é alcançado o fim da lei. Ou seu fim não no sentido de término, vocês estão entendendo, né? Ou a finalidade da lei, ou o cumprimento da lei. Nesse sentido. E vamos ver um texto de Wagner, aqui no Boletim da Conferência Geral, em 1891, ele fala assim, só existe uma vida que pode resistir ao pecado. E essa vida é sem pecado. E a única vida sem pecado é a vida do Filho de Deus. Quantos de nós temos nos esforçado para nos tornar sem pecado? Isto é derrota certa. Mas podemos ter a vida de Cristo, e essa é uma vida sem pecado. Graças a Deus por esse dom inexplicável. Amém? Amém. A mensagem do terceiro anjo, na página 188, 189, também um livro de Jones, 1893, a mensagem do terceiro anjo de 1893 fala assim, habitando, pois, Cristo em nosso coração, operará em nós. Aqueles que estão demasiadamente inquietos e extremamente temerosos de que não lhes será permitido praticar nenhuma obra e que todas as suas obras são destruídas, esses podem estar certos de que, se Cristo estiver habitando no coração, encontrarão obras para praticar. Olha que tremendo! Irmãos, não se preocupem tanto com as obras. O que eu tenho que fazer para Deus?
Deixa Cristo habitar em você, que naturalmente você vai fazer para Deus. Então, encontrem o Senhor Jesus Cristo e haverá obras para vocês fazerem acima de sua capacidade. A dificuldade, porém, é que quando as pessoas se concentram em obras e mais obras, e não em Jesus Cristo, aquele que opera as obras, elas pervertem toda a sua experiência. Satanás não se importa com quanto uma pessoa profere a justificação pela fé e a justiça pela fé, se ela fica concentrada nas obras. Olha, a vontade de Satanás é que todos fiquem concentrados nas obras e que todos não olhemos para Cristo, porque ele sabe que em Cristo há vida, em Cristo há perdão, em Cristo há poder, em Cristo há justificação, em Cristo há salvação, em Cristo há justiça. Então, se nós focarmos na obra, quem é que exulta? Satanás. Então, a pergunta é: quem deve efetuar as obras para que essas possam ser consideradas como boas obras? Quem? Deus. Vamos ver, Caminho a Cristo 75. Habitando, pois, Cristo em nosso coração, Ele operará em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. A gente está batalhando esse texto, né, para ficar na nossa mente. Trabalhemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isto é o que o Senhor requer de nós. Isto é o que a mente de Cristo significa. Então, o que Deus requer de nós? A entrega de quê? Do eu, da vontade, do coração, da mente, para que a nossa mente não seja mais carnal. Vocês estão vendo que tem dois caminhos: mente carnal, pecado, morte, obras da carne, obras de Satanás. A outra opção: mente espiritual, justificação, perdão, absolvição, reconciliação, mente de Cristo, salvação. Obras de Cristo em nós, salvação em Cristo. Então, só tem esses dois. Não tem como mesclar, irmãos. Não tem como. Porque se eu estou em pecado, eu não estou em Cristo. Aquele que permanece em Cristo não peca. Eu já vi pessoas falando assim: não é bem assim. Aquele que está em Cristo não vive pecando. Peca um pouquinho, mas não vive pecando. Que isso, queridos? Isso é sentar na poltrona de Satanás. Não é verdade? E qual é a orientação? Não assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não pode parar de pecar. Isso é fala dele, é fala do inimigo, que não pode guardar a lei. Por força própria, realmente não pode. Mas Cristo em nós podemos fazer. Amém. A justiça que é pela lei, isto é, a justiça própria do homem, baseia-se no princípio de fazer algo para viver, mas a simplicidade do Evangelho ensina algo diferente. Cristo dá a vida, a eterna e justa vida de Deus. E essa vida opera a justiça na alma reavivada. São as obras de Deus em nós. Vejam a diferença? Muito grande, né? Romanos 10, de 6 a 9 continua. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra, que é Cristo, está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, você precisa ir ao céu, subir ao céu para trazer Cristo para a sua vida? Você precisa descer ao abismo para fazer Cristo subir para a sua vida? A palavra está onde? Perto de você. A palavra é o quê? A Bíblia e Jesus. E a Bíblia é Cristo. Olha só que interessante esse texto. A palavra que é Cristo é acessível a todos e está à nossa disposição. Jesus está tão próximo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Olha esse texto. A Bíblia é Cristo encarnado. Deus seja louvado. Então a palavra está perto, a salvação está do nosso lado. E se a palavra é real, ela é verdadeira, que essa é a definição de fé, né? Fé é o quê? É acreditar que a palavra cumpre aquilo que ela promete fazer.
e depender somente dela para crer que realmente ela fará aquilo que ela promete fazer. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos avançar. Estamos quase concluindo a nossa mensagem de hoje, da manhã. E como Deus tem falado aos nossos corações. Romanos 10, 8 a 10 fala assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se faz confissão para a salvação. E Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Gente, quantas vezes vocês já leram esse verso de Romanos 4, 25? Por que Jesus ressuscitou? Por causa da nossa justificação. Para nos tornar justos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados. E se não somos justificados, não somos perdoados. Se não somos perdoados, não somos salvos. Que coisa linda, é lindo demais. A obra de Cristo, ela é perfeita. Tudo é perfeito, tudo que Ele fez é perfeito. E tudo é para a nossa salvação. Crer com o coração que Deus o ergueu dentre os mortos é acreditar que Ele me justifica. Aquele que não crer que Jesus purifica do pecado, realmente não acredita que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é sério, né? E vamos agora ler um texto de Romanos 10, de 11 a 13. Aqui eu esqueci de botar o 10. O verso de 11 a 13. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês têm invocado o nome do Senhor? E o que é invocar? Chamar, clamar, pedir com fervor: Senhor, me salve a despeito de mim mesmo. Transforma a minha vida, muda meu coração, eu quero ter o coração de Cristo em mim. Isso é invocar. E olha só, preste atenção. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vocês estão vendo que uma coisa depende de outra? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. As coisas boas, perdão. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que interessante, né? Isaías 52, 7. Vejam a nossa responsabilidade de nós nos colocarmos: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. De nós nos colocarmos completamente nas mãos do Senhor para sermos enviados. Porque, vejam bem aqui, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, palavra de Cristo. Todo homem que vem a este mundo ouviu, e ninguém tem desculpas para a incredulidade. Interessante, né? Então, olha só. Como invocar e clamar a Deus? Olha o resuminho. Primeiro, são pessoas enviadas, que foram comissionadas por Deus a pregar o Evangelho. Então, essas pessoas enviadas, elas pregam a palavra. Aí muitos fazem o quê? Ouvem a palavra. E por ouvir, vão o quê? Crer. Então, muitos crerão. E ao crer, vão invocar. E ao invocar, clamar, pedir fervorosamente, serão salvos. Amém. Amém. Vocês estão vendo como vai ser o autoclamor? Isso é o autoclamor. E o autoclamor já aconteceu. Na revelação da justiça de Cristo, nós estamos em plena chuva serôdia, queridos. Nós estamos em pleno autoclamor. E isso vai acontecer em toda a terra. É tremendo demais. Então, onde encontrar a justiça que provém de Deus? Vamos ver nesse texto do Espírito de Profecia. Vejam bem. A graça de Cristo é gratuita para justificar o pecador, sem qualquer mérito ou exigência de sua parte. Justificação é o perdão total do pecado. No momento em que o pecador aceita Cristo pela fé, ele é perdoado. A justiça de Cristo lhe é imputada e ele não mais deve duvidar da graça perdoadora de Deus.
O pecador não pode depender de suas próprias boas obras como meio de justificação. Ele simplesmente se apega pela fé à provisão gratuita e ampla feita pelo sangue de Cristo. Crê nas promessas de Deus, que através de Cristo significam para ele santificação e justificação e redenção. Sendo justificado pela fé, ele sente satisfação em sua obediência, em toda a sua vida. Paz com Deus é o resultado do que Cristo é para ele. Então, vejam bem, a obra da santificação é uma obra de uma vida inteira. Meus irmãos, por favor, parem de acreditar na falácia que foi ensinada para nós, de que você vai tentar a vida inteira obedecer, aí você cai, aí você sobe, e você cai, e sobe, e degrauzinho, e escadinha, e sobe, e cai, e tenta, e não consegue, e vai. Por isso é santificação. Não! A santificação é uma obra de uma vida inteira em obediência. É a vida toda você obedecendo ao Senhor porque você foi justificado pela fé. Amém? Então, nada pode ser feito para ganhar a justiça de Cristo, exceto apenas crer em suas promessas. Isso aqui é o boletim diário da Conferência Geral, Wagner falando. É errado se esforçar para garantir a justiça de Cristo. Somos instruídos a acreditar nas promessas. Deus prometeu nos tornar justos, e a única maneira de obter essa justiça é crer que Deus é capaz de imputá-la a nós. E quando os homens se contentam em crer em Deus e se submetem a Ele, há poder em suas promessas para realizar sua justiça por eles, sem nenhum esforço da parte deles. O poder está onde? Nas promessas de Deus. Confesse seus pecados, crê que Deus os perdoa como prometeu. E a promessa é sua, seus pecados estão perdoados. Como Deus pode então nos dar a sua justiça se somos tão pecadores? Não podemos entender como, nem precisamos perguntar. É um milagre tão grande para Deus quanto foi para Ele criar o mundo. Amém. Por isso que eu vou repetir esse texto que nós falamos no outro estudo que fizemos. Um interesse predominará. Um assunto absorverá todos os outros. Cristo, justiça nossa. Amém. E Salmo 71, 15, 16 e 24 fala a mesma coisa. A minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo dia, pois não conheço a sua grandeza. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua justiça e só dela. A minha língua falará da tua justiça todo dia. Por isso que esse deve ser o tema que deve estar entranhado no nosso ser, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e deve ser o nosso linguajar dia a dia, hora a hora, o tempo todo. Agora, queridos, um alerta. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam a andar em sua glória progressiva. Quando vocês levarem essa mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, vocês serão chamados de fanáticos, de loucos e que estarão pregando falsa luz. Então, sejam firmes, corajosos. Deus fala, não te mandei eu? Então vá, pregue, dê o alto clamor, porque logo, logo, sabemos que a porta da graça estará se fechando e em breve veremos nosso Deus chegando, voltando para nos buscar. Porque Ele fala, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Isaías 62, 2. Quando que os gentios verão a sua justiça? No alto clamor. Então seremos empossados por Deus a pregar esse evangelho eterno. E muitas almas serão salvas para o reino de Cristo através dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês, abençoe cada um de nós. Vamos então orar e clamar ao Senhor para que a sua justiça seja colocada em nós hoje. É agora o momento de ser revestidos com a justiça de Cristo.